Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da OTT Contabilidade. Continuando aqui na apreciação dos impostos, lembrando que já falamos dos federais e dos estaduais, chegou a vez então de analisarmos os impostos municipais, IPTU, ITBI e ISS. Me acompanhe aqui pelos slides. Pessoal, então vamos falar do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Imposto municipal e também no Distrito Federal, previsto no artigo 156, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal. No CTN, a matéria está posta nos artigos 32 a 34. Quando a gente fala de IPTU, a gente também tem de falar do ITU. Porque se houver construção, por exemplo, de uma casa, incide o IPTU, porque tem a construção predial. E se for, por exemplo, um lote não construído, um lote vago, incide o ITU. A gente encontra muito estas definições nas leis municipais. O que diz a Constituição Federal no artigo 156, inciso 1 e parágrafo 1º? Então aqui, compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. O parágrafo 1º diz que, sem prejuízo da progressividade prevista no artigo 182, parágrafo 4, inciso 2 da Constituição Federal, o IPTU ou ITU poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. O que é o imposto progressivo? Lembrando, é aquele em que a variação da alíquota e da base de cálculo ao mesmo tempo. E também o IPTU e ITU pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel. Portanto, aqui a gente tem muitas autorizações constitucionais prevendo alíquotas maiores, menores e também a progressividade no IPTU. O IPTU é o Imposto sobre Propriedade Predial, então tem uma construção, ou territorial, por exemplo, no caso do lote, na zona urbana. E tem como fato gerador a propriedade, que é a propriedade plena, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou possessão física, assim definido na lei civil, que é o Código Civil, localizado na zona urbana do município. Prestem atenção nessa expressão do CTN, zona urbana do município. Isso é muito importante. Por quê? Há casos em que não se sabe com certeza, com exatidão, se vai incidir IPTU ou, por exemplo, ITR. Então, há aí um conflito aparente entre essa competência tributária da União e dos municípios. O que diz o artigo 32 do CTN? Fala que o imposto incide sobre propriedade territorial, urbana, e tem como fato gerador propriedade, domínio útil, ou a posse do bem imóvel por natureza, possessão física, aquilo que eu já havia mencionado, localizado na zona urbana do município. Então, se a gente olhar só o CTN, vamos perceber que ele adotou o critério topográfico. Acontece que existe o Decreto-Lei 15 de 66, que mudou essa definição do CTN. Este Decreto-Lei é posterior a alguns meses ao CTN. E tal qual o CTN foi também recepcionado como norma, como se fosse uma lei complementar, porque hoje não existe decreto-lei mais, mas existem as leis complementares. E o CTN, recepcionado como lei complementar, igualmente esse decreto-lei 1566. O artigo 15 desse decreto, então, diz que o disposto no artigo 32 da Lei 5.172, que é o CTN, não abrange o imóvel que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola ou pecuária, incidindo assim o ITR. Então, veja que o Decreto-Lei 15 de 66 alterou aquele critério CTN, que era geográfico, e passou para o critério da finalidade. Para saber se o imóvel situado na zona urbana do município, e são os municípios que definem que seja zona urbana, tem que ter pelo menos duas benfeitorias que possam melhorar a utilização do imóvel. Para saber se vai incidir ITR ou IPTU, temos de analisar a situação concreta do imóvel para ver se ele pratica atividades agropecuárias. Se praticar, vai pagar o ITR e não o IPTU. Aqui, então, vale ressaltar que a jurisprudência do STJ reconheceu a validade do Decreto-Lei 5766. Assim como você tem, que eu já mencionei, tem status de lei complementar. O critério topográfico previsto no artigo 32 do CTN
deve ser analisado, repetimos novamente, ou repetimos, né? Analisado com base no artigo 15, então, do Decreto-Lei 5766. Se a atividade for agropecuária, o contribuinte ou possuidor do imóvel pagará IPTU e não, ou seja, vai pagar o ITR e não o IPTU. Qual é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal do imóvel. Está no CTN. Por mais que os municípios queiram alterar, não pode, porque CTN é recepcionado como lei complementar e os municípios devem obedecê-lo, custe o que custar. Aqui em Goiânia, acabamos de ter um CTM, que é uma lei complementar aqui de Goiânia, que queria, quando se estava estudando o projeto, alterar a base de cálculo do IPTU e do ITU. E não foi possível porque a base de cálculo é o valor venal do imóvel, para que seja aplicado o princípio da capacidade contributiva, isonomia entre os contribuintes. Uma coisa interessante é que a base de cálculo deste imposto não está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, conhecido como noventena, previsto lá no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Isso para que, né, o poder público municipal possa levantar o valor de mercado do imóvel o mais próximo possível, né, do lançamento do imposto, que geralmente é o primeiro dia de janeiro de cada ano. Outra questão que é resolvida também pela jurisprudência é que os municípios não podem alterar ou majorar por decreto, o decreto é um ato do prefeito, a base de cálculo do imposto. Podem, né, e devem fazer tão somente para atualizar todo ano o valor dos imóveis, com base nos índices oficiais de correção monetária, que no Brasil atualmente é o IPCA. Né? E o artigo 97, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, o nosso CTN, prevê que a atualização de base de cálculo de tributo não constitui majoração para fins de incidência dos princípios constitucionais, como, por exemplo, da irretroatividade, da anterioridade. Então, correção monetária pode ser aplicada? Pode, de acordo com os índices oficiais de inflação, e os municípios fazem isso todo ano. Há casos que os municípios reajustaram acima do valor da inflação, e obviamente que essa norma não vale, só vale até o valor da inflação do período do ano anterior. O STJ também tem a súmula 614, que diz que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir relação jurídica tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Por que isso, né? Porque o CTN diz que o possuidor do imóvel também é contribuinte. Mas a gente deve entender, na esteira dessa súmula 614 do STJ, que esse possuidor tem que ser aquele de direito real. Por exemplo, aquele que fez uma compra informal do imóvel através de um compromisso de compra e venda. O contrato de gaveta é muito recorrente no Brasil. Inclusive, salvo engano, tem a súmula 84 do STJ que reconhece a validade desse contrato de gaveta. Portanto, o possuidor aqui do contribuinte do IPTU, do ITU, é o possuidor de direito real. E, não obstante, tem uma decisão muito curiosa do Supremo Tribunal Federal, em que, num caso específico, deve ser por questão de equidade, né, só para aquele caso concreto, embora as decisões do Supremo se aplicam, né, a todo o país, que no caso concreto o Supremo mandou a Petrobras pagar o IPTU de imóvel alugado do poder público. Incrível isso, né? Será que o Supremo mudou a sujeição passiva do IPTU? Pessoal, então era isso com relação ao IPTU. Vocês podem complementar os estudos analisando a legislação de cada município, tendo presente o CTN, que é a lei complementar, a Constituição Federal, que é a mãe de todas as normas no Brasil. E também podem, né, complementar com o meu e-book, o mais atualizado do mercado, meu livro de Direito Tributário, publicado em forma de e-book pela editora Mizuno, R$ 29,90, está tudo lá, né, em complemento ao estudo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo.